Volta e meia um assunto também ligado ao direito coletivo que aparece em prova é o tema greve. Vamos dar uma olhada? Quando a gente estava aqui, na verdade, abordando, vamos voltar na tela, quando a gente estava aqui abordando a ideia do direito coletivo, eu falei para vocês, para você dar uma olhada também no artigo, não só no 8º, mas no artigo 9º da Constituição. Quando eu falo do artigo 9º da Constituição, quem aparece? Aparece o direito de greve, uma coisa super importante que já apareceu inclusive em segunda fase, no caso em direito do trabalho. O direito de greve é um direito assegurado aos empregados, ok? Então o direito de greve é um direito dos empregados. Se você estiver pensando em greve e olhar para o empregador, não foi assegurado ao empregador o direito de greve. Para o empregador não se fala em direito de greve. Existe até uma palavra que é o chamado lockout. Não sei se você já ouviu falar assim nessa expressão lockout, tá? Lockout é o nome que se dá para greve do empregador. Isso não foi aceito dentro do ordenamento brasileiro. Tanto é que eu vou dizer a vocês, para instrumentalizar a greve existe uma lei. A lei de greve é a lei 7783 de 89. Então você sai do comando constitucional, lá no artigo 9º da Constituição, e a lei 7783 de 89 é a lei de greve. Eu não falei para vocês que não é admitido greve do empregador? Se você for então no artigo 17 da lei de greve, vai dizer que o lockout ele é o quê? Vedado. Então a greve é um direito dos empregados, mas não é direito dos empregadores, combinado? Outra coisa importante que pode aparecer, estou pegando dentro do tema greve alguns assuntos que podem aparecer. Lá na lei de greve, atendendo ao próprio comando constitucional, quando você olha para a greve, algumas atividades para o efeito da greve, tem atividades para efeito da greve que elas são classificadas como atividades comuns. E algumas atividades para efeito da greve são classificadas como atividades essenciais. Primeira coisa que eu já lhe digo, pode ter greve tanto na atividade comum quanto na atividade essencial. Ju, eu queria saber quais são as atividades essenciais para efeito da greve. Então você vai lá no artigo 10 da lei de greve e o artigo 10, vamos lembrar de uma coisa? Esses artigos estão todos aqui, na lei 7783 de 89. Artigo 17, vedando lockout. Artigo 10, trazendo as atividades essenciais, combinado? E aí você vai ter que lembrar de uma coisa. Posso ter greve na atividade comum, posso ter greve nas atividades essenciais. Se ela for essencial, você vai olhar o artigo 10, quais são. Só lhe lembro logo uma coisa. Aproveita e lembra do artigo 11, que diz que se a atividade for essencial, pode fazer greve, mas não pode parar tudo. Tem que manter um mínimo de funcionamento da atividade. Você já deve ter percebido. Se tem greve de ônibus, tem que deixar minimamente alguns ônibus circulando. Se tem greve de, por exemplo, bancária, tem que deixar caixas eletrônicos. Então pode fazer greve, mas tem que deixar um mínimo de funcionamento. Outra coisa importantíssima, se a atividade for comum, tá? O sindicato tem que comunicar aos empregadores de que a greve vai acontecer. A comunicação tem que acontecer com antecedência de pelo menos 48 horas. Volta e meia se pergunta em prova. O sindicato, então, vai deflagrar a greve, já que o sindicato ele defende os interesses da categoria. Se a atividade for comum, nós temos antecedência de 48 horas. Agora, o que vai acontecer se aparecer greve em atividades essenciais? O sindicato vai ter que comunicar aos empregadores e a população também vai ter que ser comunicada. E se a atividade for essencial, a antecedência da comunicação sobe para 72 horas. Então procure na questão se ela está falando de greve em atividade comum ou em atividade essencial. E por último, para a gente sair desse viés coletivo e falar um pouco de algumas dicas mais focadas no direito individual, a última coisa que eu lhe falo quanto à greve é você olhar o artigo 7º da lei de greve, que diz que durante a greve, em regra, os contratos de trabalho, eles ficam suspensos. Então, durante a greve, o contrato de trabalho, ele fica suspenso. Se durante a greve o contrato de trabalho, ele fica suspenso, o que em regra vai acontecer? Greve vai ser sem trabalho e sem salário. Então, em
regra, durante a greve, contrato de trabalho suspenso, sem trabalho e sem salário. Se você, por acaso, tiver alguma situação ligada à greve e que mandou pagar salário, pode ter certeza, ou as partes convencionaram isso no acordo, ou teve alguma determinação judicial para tanto, porque greve é sem trabalho e sem salário, porque greve gera qual efeito no contrato? Suspensão.